É realmente interessante vê-lo provar do próprio veneno agora. Pois é, quase parece ser a primeira vez que alguém realmente responde ao Harry. Tantas vezes ele atacou todo mundo. Agora, pela primeira vez, ele está mesmo em uma espécie de batalha. A verdade nua e crua. Ele parece tão irritado. Harry é muito emocional e fica extremamente bravo, e isso está neles todos. Mas é isso. Eu fiquei me perguntando, por que ele fez isso? Quem é o príncipe Harry sem um título? Essa pergunta explodiu no palco mundial quando ele saiu furioso de uma cúpula climática após ser apresentado como o Sr. Harry Windsor. Mas será que foi apenas um ego ferido ou uma crise de identidade profunda à vista de todos? 80% do valor do turismo está ligado à natureza. E a natureza vale mais quando nossos recifes de corais e florestas estão saudáveis, quando nossos rios não estão poluídos e a vida selvagem vive em seus habitats naturais. Era para ser um evento nobre, uma daquelas cúpulas sofisticadas onde a elite mundial se reúne para brindar com champanhe, exibir suas credenciais ecológicas e fazer promessas que soam bem no papel. O príncipe Harry, o duque de Sussex, foi anunciado como a grande atração, convidado para emprestar sua voz à causa do turismo responsável e da preservação da biodiversidade. O evento foi organizado por ninguém menos que Jane Sun, a poderosa CEO do Trip.com e uma das maiores defensoras do turismo sustentável na China. Mas o que era para ser um palco calmo para salvar o planeta, rapidamente virou um espetáculo real. Acho que veio no pior momento possível para eles. Mas é uma história que já ouvimos muitas vezes. Meghan sendo uma ditadora de salto alto, enquanto Harry subia ao palco esperando aplausos educados e sorrisos respeitosos. Em vez disso, caiu numa armadilha de relações públicas. A sala silenciou, e a voz de Jane Sun ecoou com uma apresentação que teria feito o Palácio de Buckingham estremecer. Por favor, recebam o Sr. Harry Windsor. E só. Sem príncipe. Sem duque de Sussex. Apenas senhor, como se fosse um cidadão comum saído do metrô. O público congelou. Mandíbulas caíram. Câmeras dispararam. Não pelo discurso, mas pelo momento em que a realeza parecia ter sido retirada com um único golpe verbal. Não foi apenas uma omissão, soou como uma rebaixada proposital. E no mundo da realeza, onde títulos são moeda e formalidade é dogma, isso foi um terremoto diplomático. Não surpreende, mas o que a doutora Sophie traz é muita credibilidade. Trabalhou na Meta, foi advogada poderosa por anos, lidou com ambientes altamente estressantes, e mesmo assim, quem a levou ao limite foram Harry e Meghan. Não aguento mais. É impossível trabalhar com eles. São abusivos. Misoginia racial. Isso é exatamente o que Harry e Meghan disseram que a família real fez com eles. Por isso é tão interessante vê-lo provar de seu próprio veneno agora. Harry, visivelmente pego de surpresa, deu aquele sorriso forçado. O tipo de sorriso que se dá quando você leva um tapa na frente de uma plateia global e não sabe se ri, chora ou sai do palco. E assim, a cúpula deixou de ser sobre salvar o planeta. A queda de 73% nas populações globais de vida selvagem, estatística que Harry planejava destacar com veemência, foi afogada numa tempestade de manchetes sensacionalistas. Príncipe rebaixado em palco mundial. Sem título, sem respeito, desdém real ou erro honesto. As redes sociais explodiram. O Twitter pegou fogo. Os fãs da realeza estavam divididos. Alguns dizendo que foi uma jogada de poder mesquinha. Outros aplaudindo a introdução pé no chão como um lembrete de que Harry abdicou dos deveres reais e agora era apenas mais um entre muitos. Mas o estrago estava feito. O momento virou o centro da história, eclipsando completamente a mensagem. O que deveria ser um discurso sobre biodiversidade ameaçada virou um retrato ao vivo de uma crise de identidade lenta e dolorosa. Ao vivo, global e impossível de ignorar. E isso foi só o começo. Se a introdução foi um tapa,
A reação de Harry foi o eco estrondoso que se seguiu. É realmente interessante vê-lo provar do próprio veneno agora. Pois é. Parece até que é a primeira vez que alguém realmente revida contra Harry. Tantas vezes ele insultou os outros. Agora é a primeira vez que ele está, de fato, numa pequena batalha. Enquanto o nome Senhor Harry Windsor pairava constrangedoramente no ar, como uma piada ruim num jantar de estado, todos os olhos se voltaram para o príncipe, ou melhor, ex-príncipe. Ele se aproximou do púlpito com o andar rígido de quem está lutando contra 100 pensamentos por segundo, sem sorriso caloroso, sem aceno real, sem piadinha para quebrar o gelo. Apenas um silêncio frio e tenso. E diante dos desafios que enfrentamos como comunidade global, precisamos trabalhar juntos para impulsionar avanços significativos. Agora é o momento de reafirmar nosso compromisso. Mas ele não disse uma palavra. Nem um olá, nem um obrigado. Nenhuma das gentilezas habituais esperadas numa cúpula global deste porte. Ele olhou para o mar de diplomatas, empresários e ativistas ambientais como um cervo paralisado pelos faróis da vergonha. E então, sem sequer respirar no microfone, deu meia volta e saiu do palco. Foi tóxico para a instituição de caridade. E essa causa era realmente importante para Harry. Ele a criou quase em homenagem à sua mãe, a princesa Diana, em parceria com o príncipe Siso de Lutu. Era algo muito pessoal. Mas disseram que ele era tóxico e estavam perdendo patrocinadores. A saída dramática de Harry, com o rosto fechado em raiva e incredulidade, não passou despercebida. As câmeras captaram tudo: lábios cerrados, mandíbula travada, olhar fixo à frente. A cúpula, que deveria ser um palco para discutir o colapso ambiental, foi sequestrada por um colapso real. Nos bastidores, os organizadores corriam. No salão, os cochichos viraram especulação aberta. Foi um colapso emocional? Um protesto silencioso? Um chilique real? A narrativa saiu do controle e caiu nas mãos da imprensa mundial. Para Harry, não foi apenas um erro no nome. Foi um gatilho sísmico. Um golpe no estômago com uma luva de veludo. Um desnudamento público da identidade, a qual ele ainda se apegava em meio ao Meg City, as brigas familiares, as guerras midiáticas e as entrevistas reveladoras. Ele pode até ter se afastado da família real, mas nunca deixou realmente o título, nem o que ele representava. E agora, com uma simples introdução e uma saída de palco que parecia mais rockstar do que realeza, sua guerra interior voltou aos holofotes. O que deveria ter sido um discurso sobre espécies ameaçadas tornou-se um retrato acidental de um príncipe em queda livre, preso entre dois mundos que já não o reconhecem plenamente. A mensagem se perdeu, mas o momento ficou cravado nas manchetes do mundo todo. Em poucas horas, a internet explodiu. Threads no Twitter se desenrolavam como romances de conspiração. Detetives do TikTok criavam teorias sem fim. Redações buscavam especialistas e apresentadores afiavam suas críticas. No instante em que Jane Sun disse "Sr. Harry Windsor", um incêndio midiático começou. E não havia como apagá-lo. 5 anos após o Megxit, a rainha havia dito: "Não se pode ter uma situação híbrida, meio dentro, meio fora." Esse incidente confirma isso? Os tabloides britânicos foram direto ao ponto. Humilhação real em escala global, estampava um. Príncipe ou plebeu? Questionava outro. Para eles, isso não foi apenas um deslize social. Foi uma destronagem simbólica. Uma adaga chinesa educada, embrulhada em seda e entregue com um laço. Ela viu os perigos de comercializar a família real, tentando unir algo como um modelo híbrido, fazer deveres reais enquanto lucra com atividades comerciais. E era exatamente isso que ela queria evitar. Foi exatamente o que ela os aconselhou a não fazer. E é exatamente o que aconteceu do outro lado do Atlântico. A imprensa americana adotou um tom mais contido, mas não menos inflamado.
Alguns questionaram se Harry ainda tinha algum direito legítimo ao tratamento de príncipe depois de abandonar a firma. Outros mostraram empatia, chamando o momento de uma cutucada passivo-agressiva em um homem que tenta, sem sucesso, equilibrar realeza e rebeldia. Artigos e colunas de opinião se acumulavam com a pergunta: Harry é um príncipe por nascimento ou apenas uma celebridade com um complexo em forma de coroa? Exatamente isso. Quer dizer, por que ele estava lá? Do ponto de vista da imagem pública, parece ridículo estar à frente de uma cúpula de turismo sustentável chegando de jato particular. Mas a carta surpresa foi a mídia chinesa, normalmente reservada sobre realeza ocidental. Os veículos estatais da China noticiaram o incidente com frieza cirúrgica, apenas mencionando a quebra de protocolo, sem nenhum comentário crítico. Mas o silêncio deles disse mais do que palavras jamais poderiam. No vácuo, surgiram as especulações. Teria sido um sinal sutil? Um recado diplomático lançado com precisão? Ou o julgamento silencioso de Jane Sun sobre a coroa desbotada de Harry? Os sussurros viraram gritos. Foi uma falha cultural ou uma aula magistral de soft power? Um mundo onde os títulos não significam nada se você não está à mesa de decisões. Seja intencional ou não, o estrago foi feito. As manchetes não falavam da mensagem ambiental de Harry ou de seu apelo sincero para salvar espécies ameaçadas. Elas dissecavam um nome, um título, uma identidade fraturada. Ir até a China, quase 10.000 quilômetros de Montecito, pareceu um desperdício. Pelo que se sabe, ele apareceu por poucos minutos no palco. O ativismo sincero de Harry foi abafado sob o barulho global de status, simbolismo e espetáculo. E mais uma vez, o homem que queria sair dos holofotes reais se viu arrastado de volta para eles. Só que agora, sem a armadura que antes o protegia. Toda essa situação foi absurda em vários níveis. E talvez tenha um lado mercenário nisso tudo. Quem sabe, uma taxa paga para a aparição. Muitos membros da realeza não atuantes fazem o mesmo. E o discurso de Harry? Essa é outra história. Se o episódio do Sr. Windsor já não bastasse, o que ele disse depois só piorou tudo. Ele subiu ao palco global não como um líder ou figura relevante no debate climático, mas como alguém disposto a transformar uma cúpula internacional em uma sessão de terapia particular. Enquanto líderes mundiais traziam estratégias, metas e políticas públicas, Harry apareceu com histórias pessoais, lembranças emocionais e reflexões sobre trauma e sentimentos. Falou de cura mental e do peso psicológico do colapso ambiental como se estivesse em um retiro de meditação, e não diante de um fórum voltado para dados e soluções concretas. Nenhuma menção a metas ambientais, modelos climáticos ou próximos passos práticos. Apenas um sermão vago, mal encaixado, em uma sala cheia de especialistas. Foi fora de tom, performático e cheio de uma autoimportância que virou marca do Harry pós-monarquia. Ele não estava lá para servir à causa. Ele estava lá para se promover. E o público sentiu. O ar ficou pesado, os aplausos frios, os olhares desconfiados se cruzavam pela sala. Foi o tipo de momento que faz você se contorcer na cadeira, assistindo alguém claramente fora de seu elemento, sem perceber que o ambiente já havia se voltado contra ele. E quando a mídia estatal chinesa, normalmente silenciosa em relação a figuras estrangeiras, rompeu o silêncio para condenar o discurso como irrelevante e moralista, foi um tapa diplomático que nem todo o charme real conseguiu desviar. Quer dizer, não verifiquei a distância, mas imagino que seja um voo de cerca de 12 horas ou algo assim. Não sei se ele foi em um voo comercial, mas, sinceramente, se é uma cúpula sobre viagens sustentáveis, todos não deveriam evitar viajar até lá? Não é esse o ponto? No dia seguinte, o nome dele foi removido da lista de palestrantes no site do evento, como se os organizadores estivessem tentando apagar um erro que já havia se tornado viral. E talvez estivessem, porque o que Harry apresentou não foi uma palestra principal.
Foi um clamor constrangedor por relevância. E o mundo, assistindo em tempo real, não apenas sentiu vergonha alheia, recuou. Não dá para fugir do fato de que a solução para a maioria dos problemas de Harry seria simplesmente construir algo incrível no ZEUA, algo que empolgasse as pessoas e deixasse o resto para trás. No centro dessa história está uma verdade incômoda e inevitável, que é constantemente encoberta por comunicados de imprensa e entrevistas polidas. O príncipe Harry já não é Sua Alteza Real. Não oficialmente, não por protocolo e não aos olhos das instituições internacionais que seguem regras, não linhagens. Quando Harry e Meghan explodiram a casa de vidro da monarquia em 2020 e fugiram para a Califórnia, fizeram um acordo com a instituição. Fim das funções reais oficiais e do uso de Sua Alteza Real. Trocaram coroas por liberdade criativa, castelos por câmeras. Mas aí vem o problema. Harry não deixou os títulos para trás. Não completamente, não emocionalmente e certamente não quando se trata da marca Harry. Apesar do acordo formal, o príncipe ainda se agarra ao prestígio da realeza como um terno de grife que já não serve, mas é bom demais para jogar fora. De documentários a discursos, a mensagem subentendida é clara. O título pode não ser oficial, mas é central para a narrativa. Ele não é apenas Harry. É o príncipe Harry, o rebelde real, o duque de Dior, o cruzado coroado. Mas quando os privilégios acabam, quando um anfitrião ousa chamá-lo de Senhor Windsor, em vez de Vossa Alteza, vemos a tensão real aparecer por trás do verniz. Vem o olhar, vem a saída abrupta, vem a tempestade global de manchetes. Foi catastrófico para a estratégia. Havia uma chance de reconciliação e ela explodiu. Os críticos não perdoam. Ele quer o prestígio sem o protocolo, dizem. Não dá para escolher só o que é conveniente da realeza. Para muitos, a reação de Harry apenas confirmou a imagem de um príncipe que quer a coroa sem os deveres, os diamantes sem a disciplina. Um pé fora do palácio, o outro ainda preso aos privilégios acolchoados da vida real. Mas seus defensores rebatem rapidamente. Argumentam que títulos são mais do que protocolo. São identidade. Harry nasceu príncipe, foi criado como tal, moldado nas sombras de palácios e pompa. Tirar isso com uma única palavra no palco é mais do que frio, é pessoal. Dizem que o mundo não pode esperar que ele apague décadas de identidade só por causa de uma ruptura técnica com a coroa. No entanto, a realidade é mais dura do que o sentimento. Plataformas globais, especialmente no campo da diplomacia e dos negócios, não se curvam à nostalgia real. Seguem regras, não dramas de família. Cada vez mais, escolhem a precisão em vez da polidez, o protocolo em vez do legado. E assim, Harry Windsor, outrora o menino de ouro de Buckingham, agora se encontra em um purgatório de marca, formal demais para os plebeus, rebelde demais para a realeza, preso em uma dança frágil, onde cada passo em falso vira manchete e cada título, usado ou omitido, se torna uma arma carregada. Isso não foi apenas uma cúpula, foi um campo de batalha, não pelo meio ambiente, mas pela identidade. Enquanto o príncipe Harry se desmontava no palco em Xangai, suas penas reais visivelmente eriçadas, Meghan Markle oferecia algo completamente diferente, mas igualmente digno de manchete. Isso é tudo que lhe resta. Como você disse, esqueceu do Travelist, que ele lançou em 2019. Parece que, por não sobrar mais nada, ele apenas observa Meghan ir de experimento em experimento, levando os filhos à escola. Mas, no fim, não há muito ali em termos de homem. O que define esse homem? É interessante ver para onde ele vai, porque, como você disse, tudo esse ano gira em torno da Meghan. Sempre foi assim. Talvez ele tenha visto uma chance e pensado: ah, que se dane, é na China. Vou lá e falo sobre viagens. Mas como apontamos, foi no mesmo dia em que o rei e a rainha aterrissaram no Canadá.
Sempre tem aquela sugestão incômoda, odeio isso, de que ele estaria tentando roubar a manchete. Se a ida de Harry à China tinha o objetivo de enviar uma mensagem, conseguiu. Só não a que ele imaginava. A análise mais brutal de todo o episódio não veio das manchetes nem dos comentaristas. Veio de uma verdade fria e incontestável. Sua presença não teve absolutamente nenhum efeito. Não dá para competir com uma visita de Estado como aquela ao Canadá. Foi espetacular. Qual foi sua impressão, Bronte? Bom, foi marcante. Nenhum acordo, nenhum resultado, nenhum impacto. Diferente de uma visita de Estado onde tudo é estrategicamente orquestrado, portas se abrem nos bastidores, roteiros diplomáticos são trocados durante jantares. A chegada de Harry parecia um show paralelo invadindo a cúpula. Sem bandeiras hasteadas, sem apoio oficial do governo britânico e, certamente, nenhum acordo internacional assinado. Sem encontros bilaterais com autoridades chinesas, sem mesas com líderes ambientais, sem coletivas de imprensa conjuntas ou fotos simbólicas. No mundo da diplomacia, foi uma viagem fantasma, morta na chegada. O que de fato aconteceu diz mais. Harry subiu ao palco, falou para o vazio e deixou o país sem nada a apresentar, exceto uma crise de imagem. Até a própria cúpula pareceu querer se desvincular discretamente do drama, apagando seu nome da lista oficial de palestrantes em menos de 24 horas, como se quisessem apagar uma nota de rodapé que a história já começava a esquecer. Foi um impacto real. Sim, a de Harry não teve cortes, não teve efeito. Não dá para comparar. Esse é o ponto. Não dá para comparar Harry indo com o Travelist para a China com o rei fazendo isso no Canadá. Sem a armadura real, Harry chegou como cidadão privado com ego real. Esperava que o mundo ouvisse só porque tinha uma história, mas aquilo não era tapete vermelho ou documentário da Netflix. Era uma cúpula movida por políticas públicas, onde presença se conquista, não se supõe. E o que ele trouxe, emoção sem estratégia, visibilidade sem conteúdo, não foi só irrelevante. Foi vazio. E se Meghan o deixasse? Seria destruidor para sua reputação. Ela seria despedaçada publicamente, porque já escorregou para uma categoria incômoda nas redes sociais. Comentaristas a comparam com Amber Heard, de volta em Montecito, sem discursos inflamados, sem saídas dramáticas, sem tropeços. Em vez disso, um carrossel sereno de posts no Instagram, lavandas ao sol, abelhas em colmeias, Meghan de chapéu cuidando do jardim com aquela serenidade californiana. Sem legendas, só vibes, cuidadosamente planejadas, impossivelmente compostas. E foi assim que sem drama, sem títulos, sem indiretas veladas, só mel, sol e uma mulher que parecia zen demais para se incomodar. Viajando para o exterior, ele recebe tratamento de tapete vermelho. É tratado como membro da família real. Ganha aquele tratamento de primeira classe e a diferença que, acredito, ele anseia. Então, acho que isso é. Mas não se engane, isso não foi ingênuo, foi estratégia. Meghan não estava apenas despreocupada, ela estava performando despreocupação. Ela sabia que as manchetes viriam e, em vez de se deixar engolir pelo turbilhão de PR, se colocou acima disso, envolta em lavanda e luz suave, reforçando sutilmente a marca que vem construindo desde o dia em que saiu dos portões do palácio. Confiante, estilosa, soberana por direito próprio. Mais um sinal claro da separação entre os Sussex e a realeza, porque essa foi uma colisão de agendas. Ele sabia que o rei estava no Canadá. Já havia sido amplamente divulgado. Exato, outro exemplo do que já vimos. O contraste foi quase brutal. Harry, emocionalmente carregado, ainda lutando por relevância num sistema que silenciosamente fecha suas portas. Meghan, radiante e distante, desviando graciosamente do caos como se nunca tivesse precisado da coroa. Harry fazia parte da iniciativa de ecoturismo Quill promove. É parte da Travelers, acho que é cofundador,
e eles promovem viagens sustentáveis. Para alguns, o silêncio dela gritava mais alto que qualquer declaração real. Dizia: "Deixa ele se afogar, eu já segui em frente." Para outros, foi uma demonstração de solidariedade envolta em sutileza. Uma recusa em deixar a mídia provocá-la mesmo enquanto seu marido era publicamente destituído de títulos no palco global. Tem sido um ano meio errático para ele. Foi surpreendente. Como você disse, não vemos os Royals na China com frequência. De qualquer forma, deixou o mundo observando com curiosidade aguçada. Estarão unidos em privado, mas jogando um brilhante jogo duplo em público? Ou estamos testemunhando uma divisão mais profunda? Dois Royals traçando caminhos divergentes. Um agarrado à tradição que desmorona. A outra se reinventando como uma soberana do lifestyle, em linho e luz solar. Seja qual for o caso, o movimento de Meghan foi claro. Sem rosa real, sem contra-argumentos, só rosas e mel real. E num mundo viciado em espetáculo, seu silêncio pode ter sido a jogada de poder mais barulhenta de todas. É ridículo mesmo. Absolutamente. Agora, o rei Charles transformou sua casa num bastião impenetrável. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, enquanto o nome de Harry era apagado como tinta, descascando numa cúpula internacional, a casa de Windsor estava ocupada demais, aproveitando os aplausos reais para se importar. O silêncio de Buckingham Palace não foi só ensurdecedor, foi deliberado. Um certo príncipe Harry voou de Los Angeles até Xangai para aparentemente promover viagens mais verdes num balão. Ou será que ele pegou um avião? Sim, acho que foi um jato, não foi, Tom? Certo. O rei Charles, sempre o patriarca tranquilo, manteve o olhar fixo nas joias da coroa e seguiu seus negócios normalmente. Recém-saído de uma turnê triunfante na América do Norte, o monarca não foi recebido com apresentações constrangedoras nem tropeços com títulos, mas com tapetes vermelhos, saudações militares e manchetes exaltando a mão firme da coroa. Não foi apenas uma visita real, foi uma volta triunfal, sem drama, sem saídas abruptas, só postura régia e respeito global. Harry fez essa visita surpresa à China para dar um discurso destacando a importância do turismo sustentável, incluindo uma indireta sutil à família real. Enquanto isso, Príncipe William e Princesa Kate seguiram com seu balé impecável de relações públicas, desempenhando com perfeição o papel dos MVPs modernos da monarquia. Eles não corriam atrás das câmeras, eles as comandavam. Visitas escolares, compromissos militares, campanhas beneficentes, tudo envolto em fotos perfeitas que os pintavam como o casal dourado da monarquia, com postura, conexão e sem escândalos. Agora, o Times é bastante útil. Não se sabe qual voo Harry tomou para a China, e a Travel, empresa na qual ele está envolvido, recusou-se a divulgar suas estimativas para o jornal. Mas, em média, e aqui está o contraste, dolorosamente nítido e impossível ignorar. Enquanto Harry lidava com a queda de um único título perdido, sua família em casa acumulava honrarias e manchetes, deixando claro quem ainda veste a coroa e quem foi silenciosamente removido do retrato familiar. Um voo de primeira classe de Los Angeles a Xangai produz o equivalente a 6.311,32 quilos de emissão de gases de efeito estufa, segundo nosso Departamento de Segurança Energética e Meio Ambiente. Carlos, William e Kate não emitiram uma palavra sobre a tempestade de Harry em Xangai. Nenhuma declaração, nenhum ajudante real correndo, nenhuma fonte próxima ao palácio tentando amenizar a situação. Apenas um silêncio calmo e calculado que dizia tudo. Isso já não é mais nossa confusão. Muito quilos. Isso é bastante. E também me pergunto se ele não é meio que um idiota útil, indo para a China para meio que, não sei, dar seu apoio, não é mesmo, ao jeito que eles estão fazendo as coisas. E se isso não fosse suficiente, Charles sendo tratado com toda a pompa cerimonial enquanto Harry recebia um frio Sr. Windsor, foi como um mic drop real. A monarquia não apenas seguiu em frente, está prosperando sem o capítulo da Califórnia.
A instituição reforça seu poder não com palavras, mas com a imagem. Aplausos de pé para Charles no exterior e total silêncio enquanto Harry se debate nas consequências de um nome. A mensagem dos muros do palácio para o palco global é cristalina. A firma não persegue seus exilados. Ela os enterra no silêncio. E no grande jogo dos tronos, esse silêncio pode ser a resposta mais brutal de todas. Pelo menos parece assim. Eu só queria que estivéssemos fazendo o que a China está fazendo em relação à energia. Um pouco de tudo. Eles têm tudo isso. Estão produzindo mais energia solar. Até 2030, produzirão mais energia solar do que toda a produção de energia dos Estados Unidos, de qualquer tipo. E isso é só energia solar. E a maioria, vamos chamar pelo que é, Xangai não foi um tropeço, foi uma birra. E para quem ainda acredita na ideia do príncipe Harry como um rebelde incompreendido, esse último fiasco foi um chamado brutal de atenção. Porque não era só um homem ofendido por um título perdido, era um palco global sequestrado por um ego real. E também me pergunto se ele não é meio que um idiota útil, indo para a China para, não sei, dar apoio ao jeito que eles estão fazendo as coisas. Do acordo multimilionário com o Spotify, que desmoronou mais rápido do que foi feito, a série documental da Netflix, que pareceu mais um projeto de vaidade do que uma revelação, as rachaduras no império de Harry já não estão escondidas. Elas são toda a fundação. Depois veio Spare, as memórias de terra queimada, que não só queimaram pontes, como as destruíram por completo. E agora, a grande saída em Xangai. Uma saída calculada que transformou uma cúpula ambiental em uma festa real de pena. Isso não é um príncipe sob pressão. É um homem obcecado em ser visto como vítima, enquanto age como uma diva nuclear. Eles estão apostando tudo em hidrelétricas, tudo em solar, tudo em gás. Quer dizer, estão fazendo tudo. Simulation. O que é fantástico. Mas alguns políticos dizem que as pessoas não estão erradas ao dizer que Harry quer o trono sem o fardo. Ele é um homem que fugiu da firma, declarou guerra à vida no palácio, destruiu sua família na televisão global e, ainda assim, se apega aos seus títulos como cobertores de segurança reais. Ele rejeitou as expectativas da coroa, mas se irrita quando o mundo para de fazer reverências. Ele quer estar acima da monarquia, mas também isento da realidade da vida sem ela. Seus retornos pagos cantando sobre como a China é essa fantástica utopia verde e que estão muito à frente e que deveríamos segui-los, ignorando convenientemente o fato de que eles estão impondo um direito, para dizer o mínimo. Isso é um complexo real total. E sejamos honestos, Harry sabe exatamente o que está fazendo. A saída não foi espontânea. Foi um movimento de palco planejado para provocar indignação e desviar manchetes. Porque a verdade é que, quando as câmeras param de filmar e os aplausos cessam, Harry não tem nada além do mito do royal incompreendido. Mas o ato está se desgastando. Cada reação pública, cada colapso na mídia, cada olhar ferido para a câmera, não é vulnerabilidade, é atuação. E é uma atuação que está começando a parecer muito com manipulação. Claro, seu passado é trágico, mas tragédia não desculpa a tirania. E em algum momento, o mundo parou de ver um garoto quebrado e começou a ver um homem adulto usando sua dor para aplausos e lucro. Diretamente para o príncipe Harry. Harry, pare de ser hipócrita. Entre no programa. Se vai falar, viva isso. Na triste ironia, as causas que Harry defendeu, saúde mental, conservação, igualdade, agora são notas de rodapé na sua saga interminável de autopiedade. Seu nome costumava ter peso nessas áreas, agora só lança uma sombra. Então não, isso não foi só uma crise de identidade. Foi uma exibição calculada de arrogância real de um homem que continua queimando pontes e depois chorando pela fumaça. E o mundo está começando a guardar os aplausos. O rei Charles, lá no Canadá, defendendo a Commonwealth. Não tenho certeza se ele está no caminho certo aqui. E algumas pessoas estão sendo um pouco desdenhosas. As consequências do Envision 2025 podem ser mais que um desastre de relações públicas.
Pode ser a última rachadura na ilusão real desmoronando de Harry. Por muito tempo, ele desfilou nos palcos mundiais, esperando o tapete vermelho da realeza sem carregar o peso da responsabilidade real. Mas dessa vez o mundo não se curvou. Mal piscou. Agora, ele não deveria ter feito essa viagem. Foi ridículo. Não deveria ter ido. Poderia ter feito por Zoom. E ele está relatado como fazendo agora 83 mil milhas por ano, o que vai exigir 1.000 árvores para compensar ao longo de um ano inteiro, porque aqui está a verdade. As instituições globais acabaram de fingir. Títulos não dão mais imunidade. Acenos cerimoniais não sobrepõem o protocolo. E o nome de Harry, antes envolto em reverência real, agora é recebido com asteriscos e apresentações desconfortáveis. Mr. Windsor não foi apenas um erro, foi uma mensagem. Seu passe real expirou. O que o príncipe Harry está fazendo na China, de todos os lugares? Não parece certo. Reais, diplomatas e políticos do Reino Unido evitam a China. Por que ele está lá? Isso é interessante porque aconteceu exatamente na mesma hora em que o rei Charles e a rainha Camila chegaram à China. Agora ele está em uma encruzilhada que não pode mais evitar. Se Harry quer sobreviver fora dos portões do palácio, terá que parar de se apegar a uma coroa que ele mesmo abriu mão. Terá que parar de exigir reverência e começar a ganhar respeito. Nada de mais se esconder atrás do fantasma de um título. Nada de sair de palcos feito um monarca fazendo birra, exilado da relevância. Se quiser ser ouvido, realmente ouvido, terá que provar que há substância por trás do escândalo. Temos falado sobre afirmações elétricas também esta manhã, Ed Gimel, porque parecem estar chegando. Estão mesmo. Não, não, não. Isso é o ridículo do que Harry fez. O que ele deveria estar fazendo é dizer: não vou pegar esse voo, vou fazer por Zoom porque estou esperando. Mas aí está o problema, não é? O príncipe Harry passou anos nos dizendo quem ele não é. Não um membro ativo da realeza, não um fantoche dos tabloides, não o Windsor antigo. Contudo, ele nunca nos disse de forma convincente quem ele é. E sem o drama, os ataques e a ressaca real, quem sobra? Um pouco um idiota útil também, indo para a China para, não sei, dar apoio, não é? Realmente, ao jeito que eles fazem as coisas. Pelo menos parece isso. Eu só queria que estivéssemos... Enquanto isso, Meghan Markle joga um jogo completamente diferente e está jogando bem. Enquanto Harry queima pontes, ela cultiva calma. Enquanto ele luta com o status perdido, ela constrói um novo. Da apicultura serena ao branding de estilo de vida refinado, o desapego de Meghan não é desinteresse, é disciplina. Ela não foge das manchetes, ela as controla. O contraste não poderia ser mais claro. Um cônjuge preso numa espiral de ego ferido e colapsos públicos. O outro executando um silencioso mestre na reinvenção. Que bem, ele é muito irritante, não é? E eu não acho que as pessoas o vejam como um grande intelectual, então ele pode ir a esses painéis, dar esses discursos e fazer essas viagens. Mas alguém realmente o leva a sério? E o que vem a seguir? Isso depende se Harry pode finalmente largar o fantasma banhado a ouro que carrega para todo lado, se pode parar de exigir coroas e começar a construir credibilidade, porque este mundo não vai mimá-lo como uma corte real. Vai desafiá-lo a evoluir ou apagá-lo da relevância totalmente. Uma coisa é certa, se o príncipe não amadurecer logo, o homem por trás do mito pode nunca importar, e dessa vez nem mesmo Meghan poderá salvá-lo. Para alguém que pode ser uma figura global vindo de onde veio. Os tetos de vidro, a origem humilde deste homem que... O incidente de Xangai não foi apenas um tropeço. Foi o fim simbólico da ilusão real de Harry. O mundo não está mais jogando o jogo. Não quando títulos são retirados, parcerias acabam e anfitriões se recusam a ceder à tradição. E talvez isso seja para melhor. No palco global, viajando em jatos e dizendo como devemos ser tão conscientes do clima quanto ele. Acho que ele tirou um D em política no A-Level. Eu tirei um A estrela.
Porque se o príncipe Harry conseguir largar o que foi, ele pode finalmente se tornar algo novo, algo mais forte. Não Sua Alteza Real, mas Harry o humanitário, Harry o líder, Harry o homem. Mas primeiro, ele deve parar de sair do palco quando o mundo se recusa a se curvar. Jane tinha razão em largar o título real? Harry estava justificado em sair assim? Ou isso é apenas mais um lembrete de que realeza e relevância nem sempre andam juntas? Deixe suas opiniões nos comentários, porque essa conversa está longe de acabar.